Boa noite, olá a todos. Então, sejam bem-vindos aqui ao Espaço Docente Aprendiz, em parceria com Aula 100. E aqui vamos ver o que nós vamos falar, né? O que nós vamos colocar aqui nesse espaço aqui em branco e qual vai ser a apresentação de hoje, qual vai ser a dica de hoje, né? Dia 28 de outubro de 2022. Aqui eu estou com essa folha, né? Aqui, ó, estou aqui com a folha e tá aqui. Começando aqui com esse gradiente aqui, uma folha. E o que essa folha tem a ver com esse assunto lido, que é sobre um Sol, 9 planetas. O que acontece? Vamos ver aqui como é que é. Um Sol, 9 planetas. Foi feita uma leitura aqui desse assunto, que fala, aqui tem a introdução, pode ser usado para fazer uma introdução motivacional. Qual vai ser o assunto? O assunto é como é que você pode iniciar aula sobre fotossíntese. O que acontece? Como você pode iniciar aula sobre fotossíntese? Quando é feito, um professor de biologia, ele pode chegar em sala de aula, ele se depara com um assunto desse aqui, ele vai iniciar aula de fotossíntese. Tá lá. Em vez de usar o método convencional de falar sobre fotossíntese, começar com aquela definição de fotossíntese, que fotossíntese é uma reação química em que consiste na presença de luz, clorofila, aí vai acontecer gás carbônico combinado com água, aí vai produzir glicose e oxigênio. Então esse aqui, vamos dizer que é um assunto de método, uma aula dada sobre forma de método convencional. Então, o que acontece? Vamos fazer, então, o seguinte. Tá lá. Aqui tá a folha. O que acontece? Vamos ver aqui? Vamos ver. Vamos dizer que... Aí começa. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui. Como sempre eu faço antes, né, de fazer o início, né, de usar duas ferramentas do Espaço Docente Aprendiz, que é a introdução motivacional e interdisciplinaridade. Vamos ver. Vamos dizer assim... Vamos ver que o assunto aqui, que é de fotossíntese, vamos ver que você coloca aqui do quarto bimestre. Tá lá, quarto bimestre. Pode ser primeiro, segundo, terceiro, dependendo do assunto sobre fotossíntese, de qual bimestre que vai entrar. Tá lá, quarto bimestre. Aí antes você coloca a data. Qual é a data? Vamos lá, você coloca aqui, ó, 28 de outubro de 2022. Tá lá. Colocou, né? Como eu sempre faço em todas as apresentações, né? Para você seguir as etapas do método do Espaço Docente Aprendiz. O que acontece? Eu vou puxar aqui um traço, eu puxo esse traço aqui. Esse traço aqui vai ser reservado para ser colocado aqui o assunto. Mas antes de colocar o assunto, que é sobre fotossíntese, o professor, em sala de aula, ele não vai colocar o assunto ainda. Ele vai fazer uma introdução motivacional. Tá lá. Ele vai fazer aqui uma introdução motivacional, tá lá. Introdução, pronto. Introdução, ou pode escrever introdução motivacional. Pronto. O que é introdução motivacional? Lembrando que é da prática para a teoria. O que acontece? Você vai pegar uma situação prática, tá lá? Então, o exemplo de situação prática para iniciar a aula de fotossíntese pode ser com esse texto aqui. Com esse texto aqui que fala primeiramente sobre o Sol. Aí tá lá. Aí tá esse texto aqui, ó, que fala... Vou ler só um pedaço dela, porque, por exemplo, esse texto que pode ser usado como introdução motivacional à aula de fotossíntese, tá aqui, ó. Esse texto vai daqui até aqui, né? Ele é bem extenso. Só para poder ter uma ideia. Ele fala assim, no espaço desolado, né, e inóspito, onde o frio chega a 270 graus abaixo de zero. Aí seria legal o professor ele utilizar um cartaz, né, uma ilustração do espaço, para poder ter ideia. Conforme vai dando uma aula de introdução motivacional, vai iniciando uma introdução motivacional, tá aqui, e apresentando o cartaz. Seria bom, né, associar essa apresentação com uma imagem de um espaço que tem, como esse daqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, planetas. E aqui fala a descrição de cada planeta. Isso aqui seria uma aula de ciências. É um assunto relacionado à aula de ciências do ensino fundamental, né? E aqui está aqui, ó, uma sugestão. Se eu fosse iniciar uma aula de fotossíntese, o que acontece?
eu pegaria essa ilustração aqui, ó, essa ilustração que tem aqui os planetas, né? E pronto, coloca ali, né, no quadro, pode ser usado um slide, seja o que for, e você vai fazendo a introdução motivacional aqui. Aí tá lá, giram inúmeras esferas luminosas, né? São as estrelas ou sóis, né? Tá lá, porque não é só o Sol, não é apenas um Sol, são vários sóis, né? Isoladas uma das outras por imensas distâncias, à sua volta formando um conjunto chamado sistemas solares. Tá lá. Giram esferas menores. As esferas menores são os planetas. Tá aqui. São os planetas. Estas esferas, os planetas, aquecem-se e iluminam-se com os raios que recebem dos seus respectivos sóis. Tá lá. Aí, um Sol e 9 planetas compõem o nosso sistema solar. No caso do Sol, tá lá. O Sol, tá aqui, ó. Aqui o Sol, aqui, ó. Aqui tá o Sol. Aqui está o Sol. E tem 9 planetas. É o nosso sistema solar, né? Aí não se sabe ao certo ainda qual a sua origem. Alguns cientistas acham que tudo começou com uma grande nuvem de gás e pó em rotação. E por aí vai. Tá lá. Está aqui. Pode-se fazer uma introdução motivacional, enriquecer a sua aula sobre o assunto que é de fotossíntese. Mas por que esse assunto aqui, um Sol e 9 planetas, tem a ver com fotossíntese? Tudo bem. Quando o que chamou em destaque aqui foi nessa parte aqui do texto, ó, e que o professor ele pode utilizar. O que acontece? Quando foi lida essa parte daqui da enciclopédia, na enciclopédia, que ele fala assim: o Sol, uma esfera de gás incandescente, pode ser comparado a uma fornalha atômica, né? Tá lá, 2 pontos. Aí ele diz assim, ó, nele o hidrogênio transforma-se em gás hélio. Aí tá lá. Aí o professor, ele vai pegar, fazer uma introdução motivacional, ele vai falar tudo isso aqui do Sol. Aí o que acontece? Olha o que chama a atenção, que ele fala aqui, o hidrogênio, aí coloca ali, aí o professor ele coloca aqui, ó, ele coloca o hidrogênio, ó, colocou o hidrogênio, ó, aqui tá o hidrogênio, né, tá lá, o que acontece? Aí o hidrogênio aqui, transforma-se em gás hélio, aí tá lá, ó, o gás hélio, ó, tá aqui. Transformado em gás hélio. E o que acontece? Seria interessante também que quando for fazer essa introdução motivacional, iniciar aula sobre fotossíntese, introduzir uma aula de fotossíntese, fazendo essa introdução motivacional, ó, hidrogênio transforma-se em gás hélio, fazer o aluno lembrar, fazer uma interdisciplinaridade com química. O que acontece? Quando você vai pegar aqui, ó, tem até aqui uma tabela, deixa eu ver se tem aqui, ó, tem a tabela aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, pegar aqui, ó, aqui tem uma tabela aqui, ó, que mostra aqui, ó, tá aqui bem aqui, ó, na mesa, ó, tá lá. Deixa eu ver se ainda pega. Ah, não pegou aqui, ó, porque tá rasgado aqui, ó, né? Mas aqui o que acontece? Quando você pega aqui gases nobres, tá lá, os gases nobres, eles estão aqui, ó, nessa parte aqui, ó, e o que acontece? Mas, não, gás nobre não, isso aqui é no caso do grupo 1A. Cadê os gases nobres? Não tem, acho que porque ficou rasgado, né? Mas não tem problema, vamos ver se a gente encontra outra tabela aqui, acho que, deixa eu ver, se tiver uma outra tabela aqui, ó, vou ver se eu encontro aqui, peraí. Deixa eu ver se tem aqui uma tabela, ó, vamos ver aqui tabela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, cadê, onde é que está? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, ó, deixa eu ver aqui, dá uma olhada. Aqui, ó. No caso aqui, ó, não tem. Não tô conseguindo encontrar. Aqui, deixa eu ver. Não. Ah, achei. Tá aqui, ó. É que ela fica agora ó, como é uma tabela antiga, tá aqui, ó. Os gases nobres estão aqui, ó. Pronto, achei, ó. Tá lá. Então aqui seria legal usar a tabela periódica, tá aqui, ó. Aqui tá mostrando, ó, o grupo dos gases nobres, né? Esse aqui é o hélio, ó. Esse aqui que é o hélio, tá aqui, ó. Esse aqui que é o hélio, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E aqui está o hélio, bem aqui, ó. Pronto. Seria legal para poder fazer o aluno lembrar por que ele estuda a tabela periódica. Pronto. Então, tá resolvido o problema. Então, vamos lá. Resolvido o problema. Vamos. Voltando aqui, ó. Ótimo. Tá aqui, ó. Pronto. Aí tá lá, ó. O gás hélio. O que acontece? Quando acontece lá no Sol a transformação do hidrogênio em gás hélio, né? Tá lá. Aí, continuando aqui a leitura, cadê aqui? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Este processo gera
luz, calor e energia. Aí tá lá, a temperatura do Sol varia de 6.000 graus, 6.000 graus centígrados, né, graus Celsius, graus centígrados na superfície, a 20 milhões de graus no interior. Tá lá, tá dizendo aqui, mas o que chama atenção é essa parte justamente aqui, ó. Então, o que quer dizer? Na leitura quer dizer o seguinte, que quando o hidrogênio se transforma em gás hélio, ele libera luz, tá lá, libera calor. Pronto. O que acontece? O que chama atenção aqui, ó, pronto, luz. Libera luz, então a gente chama de energia luminosa. Tá lá, energia luminosa. Aí, o que essa energia luminosa vai fazer, essa luz? A luz, aí você vê aqui, que quando você tem aqui o Sol, aqui está o Sol, né? E aí você vê aqui, ó, tem os planetas, aí você tem aqui o planeta Terra, tá bem aqui o planeta Terra, olha a Lua aqui, ó, né? Orbitando aqui em torno da Terra, ó, aqui está a Terra. O que acontece? Acontece que, quando o hidrogênio se transforma em gás hélio, libera luz, ó, essa luz, ele vai para a Terra, tá lá. Então aqui está o planeta Terra, ó. Aqui está o planeta Terra, pronto, ó. Aqui está o planeta Terra, tá lá. Aí a luz, ó, ele vai. Agora, chegou na Terra. O que vai acontecer? O que a luz, quando a luz vai para a Terra, para onde que ele vai? Aí o professor ele pega essa folha aqui, ó. A folha aqui, ó, pronto. Vamos dizer que a luz, ele vai aqui na folha. Como se fosse, vai querer invadir aqui a folha, penetrar na folha, a luz, né? O que acontece? Essa luz, ela é recebida, tá lá, aí depois o professor lá no desenvolvimento, ele vai explicar, aí vai utilizar a clorofila, na hora que for fazer a reação química, quando começar o desenvolvimento da aula, né? Aí ele vai falar da clorofila, vai falar do gás carbônico que se junta com água para produzir glicose e oxigênio, né? Mas na introdução motivacional, desperta a atenção do aluno, deixar o aluno curioso que quando a luz ele chegou na Terra e vai de encontro aqui, por exemplo, a folha. O que vai acontecer nessa folha? Nessa folha vai acontecer justamente um assunto, aí pronto, aí o professor ele revela o assunto. Vai acontecer um fenômeno vital para todos nós, para todos os seres vivos, até mesmo para a própria folha, né? Para os próprios vegetais, né? Que é um fenômeno vital, né? E que se não fosse esse fenômeno, como é que a Terra ia ser enriquecida de oxigênio, né? Como é que ia ser enriquecida de oxigênio? Tá lá. Qual o nome desse assunto? Pronto, vai acontecer um fenômeno na folha, como em todas as folhas, né? De todos os vegetais que estão em toda a parte do planeta, né? Vai ser esse assunto aqui. Aí o professor ele revela, ó, fotossíntese. Pronto, tá lá. Fotossíntese. Olha que interessante fazer isso, fazer uma associação, falar desse assunto aqui, né? O Sol, 9 planetas, tá lá, e pegar esse destaque aqui, como eu coloquei aqui, ó. Então isso aí seria uma dica de metodologia de como você pode introduzir uma aula de fotossíntese, né? Tá lá. Pronto. Então, pessoal, é isso. Você vê que como quando você faz assim uma introdução motivacional, utilizando, tá aqui, ó, utilizando o método do espaço docente-aprendiz, né? Tá lá, parceria com a aula 100. Então, quando você vai fazer uma introdução motivacional de cada assunto, então, é assim, qualquer assunto que eu uso aqui, no caso aqui, a apresentação de hoje foi sobre fotossíntese, de como você pode iniciar a aula de fotossíntese. Tem várias outras maneiras de como você pode iniciar a aula de fotossíntese, que é relacionado com a disciplina de biologia e também de ciências, né? No ensino fundamental, tá? E várias dicas que pode ser usado para iniciar a aula de fotossíntese. Eu tenho outras apresentações que falam de como você pode iniciar a aula de fotossíntese de outras formas, né? De outra maneira. Aqui, porque o que acontece? Que toda vez que eu vou fazer uma leitura de um jornal, de uma revista, quando eu vejo algo na televisão, na própria internet, ou então quando eu estou na rua, eu vejo pessoas conversando e tudo, então qualquer coisa ali eu capto, eu falo assim, boa ideia, eu vou utilizar isso aí como introduzir uma aula de algum conteúdo.
Exemplo, foi o que aconteceu aqui com o Sol e 9 planetas. Eu fiquei lendo, eu li aqui o assunto um Sol, 9 planetas. Aí quando eu li essa parte do hidrogênio que se transforma em hélio, pronto, e que diz que gera luz, pronto, é uma introdução motivacional para o professor de biologia iniciar a fotossíntese. Não começar a fotossíntese de uma forma direta, porque o conteúdo ele não é ensinado à toa. Quer dizer, ninguém aprende fotossíntese à toa. A fotossíntese ele tem uma importância vital na nossa vida, né? Muito, muito, muito. Isso aí é o fenômeno biológico espetacular, né? É o maior fenômeno biológico, né, que a natureza criou e que faz ocorrer outras reações químicas, né, com o auxílio do oxigênio, né, porque libera energia através da respiração. Isso aí o professor ele vai explicar no desenvolvimento da aula. Porque o professor de biologia, quando ele vai dar a aula sobre fotossíntese, daquela forma desenvolvida ali, normal, né, pronto. Mas o que vai despertar o interesse do aluno é você fazer uma introdução motivacional, né? Então tá lá. Então foi utilizado aqui introdução motivacional, que é da prática para a teoria, e foi feita uma pequena interdisciplinaridade com a química, porque foi mostrada a tabela periódica. Então o que pode acontecer? Pode utilizar aqui a folha, pronto. Pega a folha, leva para a sala de aula e usa uma tabela periódica, tá? Então tá aí, pessoal. Então hoje essa foi a dica, né, de como você pode iniciar aula sobre fotossíntese, ok? Na disciplina de biologia e ciências no ensino fundamental, tá legal? Então valeu, um abraço e até lá.